Aprimorando a mentalidade, o ministério e a cultura. Ah, pastor, então o senhor acha que a nossa igreja está muito ruim? De forma alguma. Não acho que nossa igreja esteja em um caminho errado e que tudo o que se fez durante décadas está perdido. Não creio que nós precisemos de uma revolução. Não precisamos zerar. Eu creio que não precisamos recomeçar. O que de fato nós precisamos é dar o próximo passo. Porque durante anos a nossa igreja construiu uma boa estrutura. E nesse caso não estou falando só da construção do prédio e das suas reformas. Nossa igreja é muito bonita e bem cuidada. E isso foi muito importante e continua a ser importante também. Mas aqui estou falando das pessoas que compõem a nossa igreja. Famílias que perseveraram por várias crises, lutas, dificuldades, transições e tristezas que de fato todas as igrejas passam. Digo famílias que perseveraram não só nas tristezas e dificuldades, mas também nas coisas boas, nas diversas atividades que trouxeram aprendizado e amadurecimento. Mas, obviamente, chegamos num ponto que precisamos dar um próximo passo. Chegou a hora de aprimorar a nossa mentalidade, ministério e cultura. Precisamos atender à ordem de sermos discípulos, fazendo outros discípulos. E este aprimoramento não se dará naturalmente. Porque naturalmente a nossa carne não busca fazer a vontade de Deus. Por isso precisamos de uma forma consciente e intencional aprimorar pessoas que são discípulos, que fazem outros discípulos de Cristo. Então vamos considerar alguns aspectos a se aprimorar. Primeiro, ao invés de focar em lacunas, focar em pessoas. Explico. Geralmente, como igreja, nós observamos o nosso organograma de ministérios e departamentos. E aí, observando as lacunas nessa ordem, tentamos encaixar alguma pessoa ali. E a ideia é inverter, é observarmos as pessoas que nós temos com os seus dons e talentos, e aí sim criar ou até extinguir ministérios. Um outro ponto a se considerar é, ao invés de organizar eventos avulsos, planejar pensando nas pessoas. Que geralmente o que a gente faz? A gente cria um evento e aí tentamos convidar alguma pessoa. A ideia é pensar nas pessoas que queremos alcançar e aí planejar os eventos. Também, ao invés de intercâmbios com outras igrejas, focar em nossos amigos e familiares ainda não alcançados. Geralmente, planeja-se intercâmbios com outras igrejas para fazer atividades maiores e mais portentosas. E se der, a gente convida alguém de fora. A ideia agora é planejar para alcançar os de fora e aí pedir ajuda para os irmãos de outras igrejas. Que fique bem claro, eu não estou dizendo que intercâmbio é errado, ok? É importante a gente ter até esses momentos de intercâmbio para dar uma relaxada, uma descansada, conversar com os nossos irmãos em Cristo, pessoas que têm o mesmo Espírito Santo que habita em nós, e ter um período até sabático de comunhão tranquilo, sem nenhuma preocupação. Mas não podemos ficar só nisso. Também um outro ponto a se pensar e que pode trazer um pouco de bagunça na cabeça de alguns é, ao invés de performance, sempre ter em mente a comunhão. Explico. Se a busca pela excelência afetar a minha comunhão com os irmãos, ela não vale a pena. É melhor ficar com a comunhão. Vou dar um exemplo. Imagina que uma música no ensaio do louvor está trazendo mais desencontros do que comunhão. Os músicos estão discutindo com o vocal e está criando aquele clima pesado e chato. Simples. É melhor trocar a música, pegar uma música mais fácil, deixar essa para depois e preservar a comunhão. Porque se o grupo rachar, não vai dar nem para a gente aprender essa música ou qualquer outra. Um outro exemplo, se uma atividade está dando mais contendas do que comunhão e chegar a um ponto que fique insustentável, troque de atividade, mas não abra mão da comunhão. Outro ponto também um pouco controverso, mas que é importante a gente pensar, é ao invés da excelência, faça o que é preciso. Não estou dizendo que não devemos dar o nosso melhor para Deus, mas há algumas coisas que precisam ser feitas, mesmo se não houver tempo para aprimorá-las. Ainda mais se essa busca vier a afetar a nossa comunhão. Um exemplo aqui na igreja que não vai mexer com ninguém é, por exemplo, o Ministério de Adolescentes. Hoje, de fato, ele tem 2 adolescentes. O ministério em si nem existe. E de repente você tem facilidade com essa área. Mas você me diz, pastor, eu não vou pegar porque eu não estou com tempo para isso. E eu gosto de fazer tudo com excelência para Deus. E aí o que acontece? Como não tem mais ninguém para tocar esse ministério que tenha jeito com isso, a gente fica sem ministério. E esses 2 adolescentes ficam abandonados. É melhor que você assuma esse ministério, mesmo com as suas limitações de tempo, de recursos, e faça o que puder, mesmo que não seja aquilo que você gostaria.
todo aquele potencial que você sabe que tem e que poderia fazer muito melhor que aquilo. Mas é melhor ter o ministério e cuidar dos dois, mesmo que de forma fraca, do que não ter. Outro ponto, ao invés de trazer convidados para falar, vamos usar os de dentro. É claro que podemos chamar pessoas de fora da igreja para alguma atividade específica, para uma palestra, para uma mensagem, para um sermão, para algum evento específico, aniversário da igreja. Mas nós podemos organizar algumas atividades em cima de coisas que os próprios membros da igreja são bons e sabem fazer e ensinar. Outro ponto, ao invés de resolver problemas, ajudar as pessoas a progredirem. Eu sei, existem emergências que não podem esperar e temos que agir imediatamente. Mas sempre que possível, tentar ajudar ao próximo a resolver o seu próprio problema. É a ideia do ensinar a pescar. Tem vezes que na pressa a gente só fala, ó, quanto que você precisa? Eu dou dinheiro aí e pronto. Mas de repente o que a pessoa precisa é que alguém sente com ela, ajude a estruturar a sua vida financeira, por exemplo, para que ela não tenha mais esse problema. Outro ponto, ao invés de muita administração, ocupar o tempo com o ministério pessoal. É a ideia de aliviar o peso da treliça no que for possível, para termos mais tempo para a videira. Outro ponto, ao invés de participantes, sermos anfitriões. A igreja é nossa. Você não é apenas um participante, mas um membro, um anfitrião da igreja. Mesmo que uma atividade não seja organizada por você ou por seu ministério, ainda assim você não só pode, como deve ser um anfitrião. Ajudar com os detalhes, imprevistos da atividade do dia. Porque pensa comigo, geralmente quem organiza o evento não tem muito tempo para fazer sala aos visitantes. Então se a gente monta uma cantata de Natal, quem vai cantar nessa cantata vai convidar muita gente. E se esses visitantes vierem, eles não vão ter tempo para dar atenção porque eles vão estar preocupados ali com o aquecimento vocal, com o momento do culto, com a ordem das músicas. E aí você que não está participando diretamente do evento, vai ficar o encargo de fazer a sala, de receber, de conversar com o visitante. E por fim, e mais importante, ao invés de ser mais um membro da igreja, seja um discípulo de Cristo. Porque o discípulo não está pronto apenas a servir e ajudar, mas a evangelizar, ensinar, aconselhar, da mesma forma como Jesus evangelizaria, ensinaria e aconselharia. Ok, eu sei, é muita coisa para se pensar, mas a ideia é justamente essa. Em que aspectos precisamos aprimorar a nossa mentalidade e comportamento. E aí você me pergunta, pastor, será que é para tanto? Muito bonito tudo isso daí. Repensarmos a estrutura, aprimorarmos a nossa visão e mentalidade, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo que são mais importantes do que a nossa igrejinha. Mas esse é o ponto. Deus quer usar a nossa igrejinha como luz, mesmo que pequena, fraca e opaca, para trazer pessoas inimigas dele e condenadas por ele à reconciliação com ele através de Jesus Cristo. E aí sim fazer a seguinte pergunta: como fazer para que a nossa igreja, como ramo da videira, dê frutos? A resposta parece muito óbvia, e é através do discipulado. Por isso que ele tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.